O Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville, ele é um dos três primeiros a ser estabelecido no país, então ele tem história lá pelos idos de 2005, 2006, né? Joinville foi uma das pioneiras na construção do seu sistema municipal de cultura, né? E com pessoas de altíssimo gabarito ocupando essas funções desde então, né? O conselho ele é formado hoje por 24 conselheiros titulares, sendo 12 do poder público e 12 da sociedade civil, né? Eleitos, indicados muitas vezes pelas setoriais e eleitos em fóruns setoriais, particularmente neste último ano agora, a eleição foi feita na pré-conferência, né? E realizada em abril, confirmada, né, em maio, né? Eu estive conselheiro até o dia 30 de abril deste ano, né, e abri espaço, né, a maior contribuição que eu posso dar para a renovação do movimento de política cultural na cidade é abrir espaço para que novos conselheiros possam atuar, né? Nos despedimos com a realização da 8ª Conferência Municipal de Cultura, né? Então, o Conselho tem essa formação, são 24 conselheiros e 12 suplentes para cada cadeira, né? Para cada setorial, né? Ela tem se reunido nesses últimos tempos de forma online, em função da pandemia, mas na última reunião ela voltou a ser presencial já, então todos podem participar das reuniões do Conselho, CMPC, como a gente chama, né, que são realizados no auditório do Museu de Sambaqui, né, na terceira segunda-feira de cada mês, a cada 2 meses, na terceira segunda-feira do mês, né? E agora ela voltou a ser presencial, né, com essas ordinárias e com a participação de muita gente nova, né, no Conselho, e a gente espera essa renovação. Então, o Conselho, a setorial de dança, ela foi ocupada, essa função foi ocupada por pessoas altamente gabaritadas antes da gente. Eu falo antes da gente porque Letícia foi conselheira, né? E antes dela também Edson Gellert Schuber, que hoje está como presidente do Conselho Estadual de Cultura. Também Elaine Gonçalves, né? Também uma pessoa de altíssima respeitabilidade no meio da dança, criadora do curso técnico das artes. Então, a setorial ela veio com pessoas muito gabaritadas até então, né? E quando eu assumi, a gente assumiu na perspectiva de continuar um trabalho que já vinha sendo feito, né? De tentar levantar as bandeiras da dança, né? Tentar ocupar os nossos espaços, mas imediatamente após começou a pandemia, e aí veio esse período que a gente precisou olhar não só como setorial de dança, mas como conselho como um todo, nas formas de fazer a manutenção, né, e de dar estrutura e sustentação para a classe artística de Joinville, não só para a dança, mas para todas as áreas. E aí vieram, em função disso, os editais da lei Aldir Blanc, que nos deram um respiro naquele momento, né, 2020, 2021. Então, o Conselho ficou voltado muito para essa manutenção, né, e a partir de 2020, ano passado, né, com a troca da gestão na prefeitura e com o que se espera o fim da pandemia, se voltou a olhar, o meio da arte de Joinville voltou a respirar, como a maioria dos locais do estado e do país, e agora é um período de reestruturação, né? Agora é um período de juntar os cacos, aprender com o que aconteceu, para que não fiquemos mais tão descobertos como ficamos nos últimos tempos, e a partir daí estabelecer novos parâmetros de conduta e de atuação dentro da dança, né? Não é diferente em Joinville como eu sei que como acontece em outras cidades do estado, né? O tema deste encontro são políticas públicas, né? E há uma imensa falta de participação, né? De um modo geral, as pessoas querem usufruir dos benefícios, mas não querem participar da sua construção, né? É uma tônica, é uma geral isso. Então, é muito difícil você reunir pessoas para um fórum de dança, é muito difícil você reunir para uma reunião do Conselho de Cultura, para que as pessoas dessa setorial acompanhem a reunião e possam participar do processo de construção da política cultural da cidade. E aí, o que acontece?
É um trabalho de abnegação, é um trabalho voluntário, né? O trabalho do Conselho Municipal de Cultura é voluntário, o estadual não, o estadual tem os seus outros encargos, né? E aí a gente acaba trabalhando no âmbito muito restrito, né? Tentando trazer as pessoas para participar, tentando trazer as pessoas, tentando fazer com que elas se interessem pelos assuntos que a gente traz para elas, que não é apenas recursos para o meio da dança que a gente precisa gerir como conselho, né? Como no caso do Sindec em Joinville, né? Que ele é aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura. Seu orçamento é aprovado ou não pelo Conselho Municipal de Cultura. E muitas vezes precisamos tomar decisões que envolvem todo o meio da dança, quase que individualmente, né? Nós temos hoje em Joinville aproximadamente 47 escolas de dança, né? Pelo último censo que eu fiz no final do ano passado, né? Em 2019, minha contabilidade calculou 72 grupos de dança, né? E isso gera um público de, olha, se você coloca 5 pessoas por grupo, dá 3.500 pessoas no mínimo envolvidas com dança, só em grupos, né? Fora as escolas de formação. Então, se você tem 5, 6 pessoas num fórum ou numa reunião da dança, é ínfima essa participação, né? Infelizmente. E não conseguimos reverter isso, né? Tentamos de todas as formas e ainda não conseguimos reverter esse processo. Não se fala em política cultural sem falar em política, né? Todas as políticas são interligadas. Nós tivemos 8 anos de uma gestão de uma prefeitura que conduziu o meio cultural de Joinville a um medievalismo, né? A um obscurantismo e restringiu bastante a atuação de todas as áreas culturais, né? E eu não estou falando apenas, né, em termos de leis de fomento, né, que foram dificultadas em muito. Porque hoje, infelizmente, as leis de fomento, no caso de Joinville, o SINDEC, Sistema Municipal de Política de Desenvolvimento pela Cultura, que tem 2 mecanismos, o edital, que é aporte direto da prefeitura, e o mecenato, que é por dedução de imposto, né, das empresas, fora isso, é mais de uma década em que não acontece absolutamente nada em Joinville, em termos de política pública para a dança. Então, em Joinville, a novidade que tivemos nos últimos anos foi a implantação do curso técnico em dança por parte do governo do estado na Escola Germano Tim. O enfoque inicial era a construção, né, era a formação de mão de obra para atuar na produção em dança, né? Foi um pouquinho desvirtuada com o tempo e até mesmo pelo interesse das pessoas que participavam. Fora isso, em termos de política pública, o que se considera política pública, né? São aquelas ações do poder público que beneficiam a totalidade do universo do universo do setor, né? E o que tivemos com isso? Tivemos a implantação do Museu da Dança em Joinville, né? Também, pelo que me consta, uma iniciativa particular e não do poder público, mas em termos de iniciativa que beneficia o setor, vamos chamar uma faculdade de dança, a criação de um galpão de dança onde as pessoas pudessem se encontrar e realizar eventos, né? Por parte do poder público, ela é absolutamente inexistente. Há 2 anos nós temos 1 ano e meio nós temos uma nova gestão, né? Que ainda não conseguiu se estruturar a ponto de recuperar aquilo que foi perdido nos 8 anos da gestão anterior. Então, em termos de investimento em políticas públicas em Joinville, zero. Quando a gente fala em leis de fomento, né, a gente precisa olhar não apenas para a cidade, olhar para o estado também, né, porque incide diretamente, né, no investimento na área da cultura da cidade também. Então, o SINDEC, ele esteve, como eu falei, ele esteve oprimido durante os 8 anos da gestão que passou, né, com uma dificultação muito grande para a apresentação de projetos, né? Isso é explicável por um mecanismo chamado fonte 100. O dinheiro que não é aproveitado nos editais, ele retorna à prefeitura sem dotação, ou seja, ele pode ser utilizado em qualquer outra pasta, né? Então, infelizmente, a área da cultura foi muito penalizada pela fonte 100, né? E pouquíssimos projetos foram aprovados nesse período, né? Que dificultou bastante o desenvolvimento do setor.
Nos últimos anos, últimos 2 anos, com a pandemia, isso se intensificou pela própria condição de não se poder fazer nada presencialmente, as pessoas tiveram que se adaptar a uma nova realidade, dar aulas online, né? Os recursos oriundos dos seus negócios em dança escassearam, né? E os profissionais da área passaram por imensas dificuldades. Não só dessa, né? Estamos aqui focando na dança, mas os profissionais da arte e da cultura de um modo geral. Nesse momento, o Sindec ele não estava acontecendo, né? E quem salvou a pátria dos agentes culturais foi a lei emergencial Aldir Blanc, no ano de 2020 e 2021, né? As pessoas puderam lançar mão de suas habilidades artísticas, né? E usufruir desse recurso para minimizar o impacto econômico da pandemia no setor, né, no setor da dança, né, nos seus negócios em dança, porque para quem trabalha com a dança como meio profissional de subsistência, né, foi um impacto muito grande. Então a Lei Aldir Blanc, num primeiro momento, ela foi implantada com o prêmio Trajetórias, com os projetos online, né? E deu um respiro para a classe. Em 2021 foi reestruturada, né? De novo foi feita trajetórias e pagamento de ações culturais, né? Como em forma de cachê, né? E muito disso foi possível ver no Natal de Joinville, que grande parte da sua programação foi financiada com recursos da Lei Aldir Blanc, né? As apresentações culturais pelos quais os artistas puderam receber, né? E aí respirar um pouquinho, né? Hoje, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque eu gostaria muito de ver uma alternativa para isso. O meio cultural, de uma forma geral, particularmente o da dança, ele sobrevive em função dos editais e festivais, né? Os festivais não estavam acontecendo, né? Em função da pandemia. Então, no Sindec, no ano passado, a dança sempre foi bem tratada pelo Sindec. A dança é uma das 3 áreas mais que mais recebem recursos no Sindec. No ano passado, por exemplo, foram 147.500 reais, né? Foram 2 projetos, não, 5 projetos de 29 mil, 30 mil, né? Para projetos em dança, foram oferecidos no edital, né? E que é muito, né? Perdendo apenas para o patrimônio e igualando a dança e teatro e circo. Mas, infelizmente, ainda é muito pouco para a capacidade de produção da cidade. Ano passado, o Sindec ficou prejudicado porque havia dívidas das edições anteriores e o valor foi reduzido em muito, né? E o número de projetos também. E o mecenato foi dividido em faixas de valores, né? Foram valores de 50, 100, 200 até 400 mil, né? Para eventos de grande porte, né? E números maiores de possibilidades para valores menores, né? Também foram extintos no edital do ano passado, no Sindec do ano passado, as áreas de comunicação em cultura e formação em cultura, né? Provisoriamente, né? Para que se pudesse concentrar os recursos nas áreas com maior procura, né? Maior investimento de projetos. E este ano estamos aguardando o Sindec, né? São 4% da arrecadação, né? E também se aguarda a derrubada do veto das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que investiria algo, essas duas leis sendo implantadas, né? Sendo oficializadas, e investiriam cerca de 8 milhões de reais em Joinville, 4 milhões, em torno de 4 milhões cada um. Então, há uma torcida muito grande para que esses vetos sejam derrubados, e esses recursos possam estar à disposição da área cultural. Em sendo aprovados a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, né, com esses investimentos, a área da dança, assim como do setor cultural como um todo, vão poder se recuperar desse período de pandemia em que a perda foi muito grande, né? Só fazendo esse reforço, né? Todo o setor cultural ainda depende muito do fomento, das leis de fomento e das leis de incentivo,
Letícia, historicamente falando, como você mencionou, nos 8 anos anteriores a 2020, né, houve um fechamento de todas as possibilidades e ausência total de diálogo, com posicionamento vertical do poder público, né, no sentido de a gente manda e pronto, né? E com isso sofremos bastante, né? Perdemos muito nesse período, nesses 8 anos de duas gestões, né, que se sucederam e que foram extremamente prejudiciais ao setor cultural de Joinville. Perdeu-se muito do que se havia conquistado em anos anteriores, né? Em 2020 veio uma nova gestão com um diálogo, né, possibilidade muito grande de diálogo, de conversa, né, muitos agentes culturais da cidade convidados a fazer parte da equipe da Secretaria de Cultura, né, o diálogo foi facilitado em função disso. Infelizmente, muitos já não fazem mais parte da equipe, porque é um trabalho bastante árduo, né? Posso falar porque já fiz parte de uma equipe dessas, da Fundação Cultural, mas infelizmente Joinville padece de uma questão que provavelmente seja mesmo em vários outros municípios, que é uma dificuldade muito grande, né, de se autogerir, né? A dívida pública é muito grande, né? Há necessidades urgentes em outras áreas consideradas prioritárias, como saúde, como educação, como segurança, né? E cultura, infelizmente, ainda tem essa visão de que é um enfeite, né? Que é uma alegoria e não se tem esse conhecimento ainda circulando de que ele produz recursos, sim, né? Então, nos últimos anos, a gente vê nos últimos 2 anos, uma nova gestão que está agora à frente da Prefeitura de Joinville, a gente vê uma proposta de diálogo, né? Uma abertura para o diálogo, mas sem nenhuma condição econômica, né, do poder público de fornecer quaisquer que sejam as alternativas ou as possibilidades em termos de políticas públicas para Joinville, né? Infelizmente, em termos de propostas e de ações, né, temos, por exemplo, o caso da Cidadela Cultural Antártica, onde a gente pleiteia um galpão de dança, uma sala para dança, aos moldes do Teatro da Jote, que, para quem não conhece, é um galpão da antiga fábrica de cerveja Antártica, que foi adaptado para ser um teatro e sede da Associação de Teatro. Há muito pleiteamos um desses galpões também para dança, e a gente vai agora tentar lutar por esse espaço na Cidadela. Mas, em que pese a boa vontade, a conversa, a abertura para o diálogo, em termos de propostas e ações, né, nos últimos 2 anos, particularmente, em que encerramos a pandemia e tentamos essa reestruturação do setor cultural, ainda não houve nenhum avanço. A realidade do que a gente tem atravessado nos últimos anos, na última década na cidade, né, é a ausência de políticas públicas, né, não só para o setor da dança, mas nas outras áreas também, né. A gente percebe, assim, que existe um entendimento, né, do executivo, e não falo só do prefeito, mas das lideranças que ocupam cargos, né, e uma dificuldade em reconhecer a área cultural como uma área de política pública, né. O que se percebe que ainda existe um acomodamento, né, aquela coisa tradicional, assim, da área cultural ser entretenimento, de ser a área do lazer, de fazer o show, de fazer uma celebração, de fazer uma festa, e não entende e não consegue, incorporar isso como um viés de educação, de desenvolvimento humano, né, de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social. Então, quando você tem, né, uma gestão pública, e gestores, e a cidade, porque a cidade ela é feita pelas suas escolhas, né. Então, assim, não existe espaço para pensar a cultura na cidade como vetor de desenvolvimento entre as outras instituições que pensam a cidade, junto com a prefeitura, entre os outros poderes, mas também entre as instituições privadas, né, que constroem esse caminho de liderança, né,
esse caminho por onde a prefeitura e os outros entes públicos acabam construindo as ações. Então, essa falta de conexão, essa falta de reconhecimento da cidade em relação à cultura como vetor de desenvolvimento. E mesmo isso dentro da cidade como Joinville, que né, tem o título de capital brasileira da dança, que é um título que a gente conseguiu politicamente. É um reconhecimento, é um título, né, em esfera federal, reconhecido por um projeto de lei, ou seja, é dentro de um reconhecimento de política pública. Mas o que nós temos, né, há décadas, né, tem a minha experiência antiga, né, dos anos aí conduzindo a coordenação executiva do Festival de Dança de Joinville, e desde lá, né, sou testemunha assim dos vários esforços do Instituto Festival de Dança e de todos os entes, tive trabalhos em parceria com a Anacan na cidade e tudo mais, o quanto se fez de esforço para buscar essa integração, né, da dança dentro do olhar de desenvolvimento da cidade. Temos o Bolshoi, temos a Escola de Dança da Casa da Cultura, mas são esses entes, né, que desenvolvem as suas ações, mas elas não estão conectadas com o resto da cidade. Então, assim, a gente tem um plano municipal de cultura que fechou 10 anos aí sem ser executado, né, no qual a gente tinha diretrizes para buscar essa integração, mas não tivemos gestores capazes de implementar isso. E agora a gente está nesse vácuo aí com a pandemia, como o Serginho falou, e ainda esperando ver o que será dessa atual gestão municipal na relação com isso, mas também esperando receber um olhar do governo do estado, porque, né, a gente sabe que o governo do estado também trabalha muito, a descentralização acontece nos editais, né, depois de uma insistência, né, do Conselho Estadual de Cultura e tudo mais. Mas como política pública de desenvolvimento, a gente não tem, né, o Plano Estadual de Cultura também está assim, faz-se uma coisa aqui, outra ali, e as ações são muito pontuais, é muito tímido, não faz, não mexe, né, não traz. A gente, né, tem uma iniciativa, aí ela perde fôlego, aí volta, aí já começa de novo, né? Andamos tantos passos, demos tantos passos para a implantação, conseguimos até orçamento para implantar o braço da UDESC aqui, com o curso superior em dança, e por causa de decisões políticas entre governo de estado e a direção da universidade e outras forças que operam nesse contexto, o projeto voltou atrás, o orçamento, até hoje a gente não sabe o que foi feito com o orçamento destinado à instalação do curso superior de dança em Joinville, né? Então, eu acho que não é só Joinville, acho que Santa Catarina carece, né? Carece de gestores públicos e de parlamentares que defendam, né? Que defendam, que entendam, antes de defender, eles precisam entender como que a cultura está intrínseca, né? Ligada a todo o movimento de desenvolvimento do Estado, de uma cidade. Então, a gente carece de gestores que entendam disso, de parlamentares, né? Os vereadores nas suas cidades, mas agora a gente está aí, né? De novo, com uma mudança de pleito, né? No governo do Estado e na Assembleia Legislativa. Espero que a gente, né? Nós, artistas, trabalhadores da cultura, produtores, e o povo que consome cultura, que gosta, né, de assistir uma boa produção de dança e tudo, pense, leve isso em consideração, né? Como é que eleger representantes, né? Eleger governantes e representantes no legislativo que façam valer, né? E que potencializem, porque Santa Catarina tem muito a oferecer, né? É um potencial artístico, cultural muito grande,